O capítulo 1 de João, Yohanan, é utilizado por muitos estudiosos para pavimentar a ideia de que o texto está dizendo que João era o próprio Deus, ou seja, a manifestação do próprio Criador. De que forma isso acontece? Primeiro, o texto ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O conceito de verbo, como nós já mencionamos em vídeos mais longos, está relacionado com o logos ou o memra, como é encontrado dentro dos comentários parafraseados da Torá, que são comentários em aramaico chamados de Targum. Então, o conceito de Targum refere-se a uma manifestação antropomórfica do próprio Criador. Isso é utilizado dentro de diversas literaturas targúmicas dentro do conceito judaico. No entanto, o texto de Yohanan, no texto grego, a versão grega do texto, ele vai mencionar da seguinte forma: Kai theos ren hologos. O que acontece? Muitos estudiosos vão se apropeitar do fato de que theos aqui, ele não aparece com a presença do artigo para dizer que Yohanan não estava dizendo que a palavra, o Logos, era o próprio Deus, mas que a palavra ou ela era divina ou então alguns vão partir para a interpretação, que é a interpretação dos chamados testemunhas de Jeová, que traduzem esse texto como sendo um Deus. Só que nós esbarramos em alguns problemas, porque quando se traduz esse texto como sendo um Deus, nós caímos no chamado politeísmo, porque João era judeu e o judeu ele é monoteísta, então não se refere aqui a um Deus. E alguns, dentro do meu judaico messiânico, vão interpretar como sendo a palavra era divina. É claro que a palavra era divina, a palavra Torá, em toda a literatura judaica, ela é divina. No entanto, aqui, o que João está dizendo é que a palavra era Deus, ela é Deus, né? E ela era a manifestação do próprio Deus. Não é no sentido de divinizar a palavra, como dando um grau de sacralidade apenas à palavra. A palavra aqui, sim, ela era divina porque ela era a manifestação antropomórfica do próprio Criador. E esse conceito pode ser encontrado em boa parte das obras judaicas, principalmente de caráter místico. Mas por que não aparece o artigo aqui dentro desse texto? O artigo não aparece pelo simples fato de, dentro desse contexto, ele ser anarto. Existe uma regra chamada de construção de Coel, que diz que quando um substantivo precede um verbo e esse substantivo ele está ausente de artigo, né? O predicativo aqui ele é qualitativo do sujeito. É exatamente o que acontece aqui dentro desse texto. Ou seja, João aqui, ele se refere não a um Deus ou uma palavra divina. Ele está dizendo justamente aquilo que os Targum já apontam, que a palavra é a manifestação antropomórfica do próprio Deus. Então não adianta criar manobras, não adianta criar situações que venham fugir, principalmente dos elementos gramaticais encontrados dentro do próprio texto, assim como também, né, de aspectos importantes encontrados dentro da tradição e da cultura judaica.